Existem lugares onde a escuridão parece ter vida própria, onde o passado se recusa a ficar enterrado. No Brasil, histórias de casas, hospitais e até cidades inteiras assombradas desafiam a lógica e o nosso medo. Hoje, vamos explorar os locais mais assombrados do Brasil. Se você tiver coragem para continuar, fique até o fim deste vídeo. Mas lembre-se, algumas dessas histórias podem tirar o seu sono. O Hospital Psiquiátrico de Juqueri, em Franco da Rocha, foi inaugurado em 1898 e se tornou o maior manicômio da América Latina. Mas o que aconteceria dentro destas paredes era qualquer coisa menos cura. Relatos de maus-tratos, experimentos e tortura são apenas o começo. Pacientes que, em muitos casos, sequer eram doentes mentais, internados por serem indesejáveis à sociedade, como pobres, homossexuais e mulheres que ousavam desafiar padrões. Seus gritos ecoavam pelos corredores, mas ali ninguém podia escutar. Ou pelo menos, ninguém se importava. Juqueri rapidamente ganhou fama, não pelos tratamentos, mas pelas práticas desumanas, relatos de tortura, eletrochoques, lobotomia e experimentos cruéis. E muitos desses pacientes jamais voltaram para casa. Estima-se que 61.000 pessoas morreram nesse hospital. Suas almas perdidas nas paredes do hospital ainda vagam pelos corredores buscando vingança. Testemunhas relatam ter visto sombras de pessoas caminhando pelos pavilhões. Algumas chegam a desmaiar ao ouvir os sussurros no vazio. É como se você não estivesse sozinho, entende? Era impossível fazer ronda noturna sem sentir algo te seguindo, te observando. Esse depoimento é de uma ex-funcionária que trabalhava no manicômio. Nos dias atuais, o hospital está desativado, mas quem ousa entrar afirma sentir uma presença. Um frio inexplicável percorre a espinha e sombras aparecem para segui-lo a cada passo. Vozes são sussurradas e algumas clamam por ajuda, segundo relatos. Parte 2. O Castelinho da Rua Apa. Localizado no coração de São Paulo, o Castelinho da Rua Apa tem uma história trágica. Em 1937, uma família inteira foi encontrada morta dentro da mansão. A investigação oficial concluiu que foi um crime passional. Mas logo após o crime, moradores da região começaram a relatar sons de tiros, gritos e choros vindos da casa. As autoridades investigavam, mas o local sempre estava vazio. Seriam todos esses relatos uma histeria da população e dos vizinhos de forma geral? Mas se sim, por que ninguém teve interesse no Castelinho depois de tantos e tantos anos, até a prefeitura tê-lo comprado recentemente? De qualquer forma, espero que as almas daquela tragédia finalmente possam descansar. O edifício Joelma é um dos casos mais emblemáticos de tragédias urbanas no Brasil, marcado não apenas pela sua história catastrófica, mas também pelos inúmeros relatos de atividades paranormais que vieram à tona depois desse desastre. No dia 1 de fevereiro de 1974, o prédio, localizado no centro de São Paulo, foi palco de um incêndio devastador. O fogo começou no 12º andar, causado por um curto-circuito em um ar-condicionado. Rapidamente as chamas se espalharam devido à grande quantidade de materiais inflamáveis, como divisórias de madeira, por exemplo, e papéis nos escritórios. O que piorou a situação foi a falta de um sistema eficiente de combate a incêndios, além das escadas e elevadores serem rapidamente tomados pela fumaça, tornando a fuga quase impossível para quem estava nos andares superiores. As cenas de desespero foram intensas. Pessoas presas nos andares mais altos, sem saída, tentaram resistir ao calor e à fumaça, mas muitas, em um ato desesperado, acabaram saltando para a morte. Outras ficaram presas nas janelas, aguardando resgate, que, para muitos, nunca chegou a tempo. Helicópteros sobrevoavam o prédio, tentando salvar quem ainda tinha chance, mas nem todos conseguiram ser retirados.
Ao final da tragédia, 189 pessoas perderam suas vidas e outras mais 300 ficaram feridas. Depois do incêndio, o edifício ficou marcado não só pela tragédia, mas também pelos relatos de atividade paranormal. Muitas pessoas que passaram a trabalhar ou visitar o novo prédio, que foi rebatizado de Edifício Praça da Bandeira, alegaram ouvir barulhos estranhos, como gritos, choros e passos nos corredores vazios. Outras afirmam sentir uma presença opressiva, como se as almas das vítimas ainda estivessem por ali vagando. Alguns relatos envolvem até avistamento de vultos e sombras inexplicáveis pelos tetos. Há também um caso curioso ligado à tragédia, conhecido como o Mistério das 13 Almas. Um grupo de 13 pessoas tentou escapar do fogo utilizando o elevador, mas infelizmente elas foram encontradas presas e mortas dentro do elevador, completamente carbonizadas. Posteriormente, algumas pessoas passaram a rezar por essas almas e muitos alegam ter recebido graças ou milagres ao fazer pedidos a elas. Esse mistério das 13 almas perpetuou a ideia de que os espíritos das vítimas ainda vagam pelo prédio. Além dos relatos paranormais, um filme de terror chamado Joelma, 23º Andar, foi gravado no local e durante as filmagens, a equipe alegou ter capturado imagens inexplicáveis e eventos estranhos que ocorreram sem explicação lógica. Isso só aumentou o status do edifício como um local assombrado. O edifício Joelma não é apenas uma lembrança de uma das maiores tragédias urbanas do Brasil, mas também é visto por muitos como um local de intensa energia espiritual, onde o sofrimento vivido no passado ainda ecoa nos dias de hoje. Nas profundezas da Serra da Mantiqueira, em meio à vasta natureza que se impõe, se esconde uma construção enigmática, um túnel antigo, repleto de histórias de morte e dor. O Túnel da Mantiqueira é um lugar onde o passado nunca foi completamente enterrado. No final do século XIX, o Túnel da Mantiqueira foi construído como parte de uma ambiciosa obra ferroviária que cruzava as montanhas. Mas o que deveria ser um símbolo de progresso logo se transformou em um pesadelo. Durante a construção, dezenas de trabalhadores perderam suas vidas em acidentes terríveis. Explosões mal calculadas, desmoronamentos e condições desumanas fizeram do túnel um verdadeiro túmulo. Os corpos dos trabalhadores muitas vezes não eram resgatados, sendo engolidos pelo próprio túnel, em meio às rochas frias e ao silêncio mortal. Além disso, o Túnel da Mantiqueira foi ponto estratégico durante a Revolução Constitucionalista em 1932, onde ocorreram intensos combates entre tropas paulistas e mineiras. Esses conflitos, parte de uma luta maior contra o governo de Getúlio Vargas, resultaram em centenas de mortes, com o túnel sendo um dos locais mais disputados. Estima-se que cerca de 900 pessoas morreram ali dentro em toda a Revolução. Há quem diga que de noite é possível ver vultos dentro do túnel, sombras de homens com lanternas nas mãos, como se ainda estivessem ali trabalhando, ou talvez tentando escapar de um destino cruel. Uma noite, ao passar perto do túnel, jurei ouvir vozes vindo de dentro. Não sei dizer se eram homens ou outra coisa. Já vi luzes fracas dentro do túnel, como se alguém estivesse lá, trabalhando, mas quando me aproximei, não havia ninguém. Seria o Túnel da Mantiqueira um local amaldiçoado, já que desde sua construção e toda a sua história sempre está envolto em sangue, morte e terror? Seja como for, o Túnel da Mantiqueira continua sendo um lugar envolto em mistério e medo. Para os corajosos que se aventuram em suas profundezas, fica o aviso: não entre sozinho e jamais ignore os sussurros vindo das paredes.